Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. E antes de mais nada, queria chamar atenção para essa cena aqui. A cama arrumada, garoto. Primeiro vídeo com a cama arrumada, Padrão Ouro, beleza. Gente, se liga, vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre fibrilação atrial. Vou comentar rapidamente, vou mostrar para vocês aqui um monitor cardíaco, um monitor que monitora, óbvio, a pressão, saturação, o pulso, a frequência respiratória e também monitora o traçado do coração, o traçado eletrocardiográfico, beleza? Só para comentar de modo geral o que é isso. Antes de mais nada, se você gosta do canal, gosta do projeto, gosta de mim, curte o vídeo, se inscreve, compartilha, dá o like. E outra coisa, se você mora no Rio de Janeiro e está precisando de um atendimento em endocrinologia adulta ou pediátrica, eu vou deixar aqui nos comentários o telefone da Santa Casa da Misericórdia, beleza? Onde eu estou fazendo a minha especialização. Custa R$60 a consulta, um valor para poder manter o serviço funcionando e é muito padrão ouro o atendimento, cara. Vocês vão gostar pra caramba. Procura lá e aí se você for, já acaba se conhecendo também. A gente troca uma ideia, tira foto, enfim. Let's bora, vamos fazer um trabalho bacana. Bom, gente, vamos lá. Let's bora, chega de enrolação, chama que vem. Gente, o que é essa tal da fibrilação atrial? Isso é uma arritmia que é muito comum, né? É uma das arritmias mais comuns que você vai se deparar aí na sua prática médica, seja em terapia intensiva, CTI, seja na emergência. E ela é uma arritmia supraventricular, né? É uma taquicardia, ou seja, a frequência fica elevada, né? Acima de 90. Supraventricular, porque a origem é acima do nodo atrioventricular. Nós temos as taquicardias ventriculares, cuja origem é no ventrículo, né, nos ventrículos, e tem as taquicardias supraventriculares, né, fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia sinusal, enfim, uma série, taquicardia juncional, tem uma série de arritmias. Bom, essa arritmia, gente, ela consiste numa coisa muito característica, que é gerar um ritmo cardíaco irregularmente irregular. O que é isso? O ritmo cardíaco normal, chamado sinusal, ele é regular, né? Você tem duas sístoles ventriculares com um intervalo constante. Então, sístole, intervalo, sístole. Mesmo intervalo, sístole, né? Dos ventrículos e dos átrios. Beleza, isso é um ritmo sinusal, tem intervalos regulares. Bom, o que acontece é que algumas arritmias, elas podem gerar intervalos irregularmente regulares. Por exemplo, às vezes você tem um coração que está batendo num ritmo regular e aí, de tempos em tempos, ele gera uma arritmia. Só que esses intervalos em que ele fica normal e gera uma arritmia, eles são intervalos constantes. Então você vai ter, nesse caso, uma arritmia regularmente irregular. Ou seja, de tempos em tempos, ele gera uma alteração do ritmo. Agora, a fibrilação atrial, ela é irregularmente irregular, ou seja, o intervalo entre as contrações dos ventrículos praticamente nunca é o mesmo. E por que isso acontece? Porque o foco, né, elétrico que começa a disparar o ciclo cardíaco, ele fica variando. Ele não acontece na região normal, que é o nodo sinusal, o nodo sinoatrial. Ele fica variando em vários pontos dos átrios. Então você tem distâncias diferentes originando esse impulso elétrico que chegam em tempos diferentes no feixe de Risch, né, que é o feixe que vai levar o estímulo elétrico para os ventrículos. Então, essa contração ventricular ela vai ser irregularmente irregular. Isso é uma coisa muito característica da fibrilação atrial. Outra coisa característica, se você está ligado no traçado clássico do eletrocardiograma, você conhece a onda P, a onda QRS e a onda T. A onda P é justamente a despolarização dos átrios. Então é aquele traçado clássico. Você tem uma linha reta, aí vem onda P, QRS e depois a onda T. Beleza? O interessante é que no ritmo normal, a onda P, ela sempre acontece com um intervalo constante antes do QRS. Ou seja, onda P, contração dos átrios,
intervalo, que é o tempo que o impulso elétrico dá uma travadinha ali no nó do atrioventricular, depois ele desce, né, feixe de Rhis, fibras de Purkinje, contrai os ventrículos, você tem o complexo QRS. E o que é o mais característico da fibrilação atrial? É justamente que você não vai ter a onda P clássica de um eletro normal. Por quê? Porque como cada hora um ponto dos átrios é o foco que comanda os ventrículos, você não consegue ter uma onda P constante, com um intervalo entre a onda P e QRS constante. Então uma hora é um foco, outra hora é outro foco, outra hora é outro foco dos átrios. Então você não tem uma onda P normal. Você tem mais ou menos um traçado que parece, sei lá, um choque elétrico. É uma linha totalmente anárquica, totalmente desorganizada. Então você tem uma linha maluca, QRS, aí QRS, aí um intervalo maior, QRS, que consiste o intervalo que consiste a contração dos ventrículos. Tá, beleza. Visto, né, comentando de modo bem geral o que é a fibrilação atrial, o importante é você saber reconhecer ela no eletrocardiograma, no traçado, né? E é muito tranquilo de você reconhecer. Se for um eletrocardiograma bem feito, né? Se for um exame bem feito, você consegue reconhecer tranquilamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o vídeo. Olha só. Repara ali, ó, naquele traçado mais superior. Olha a frequência do paciente. Olha lá, 130 batimentos por minuto, 140 batimentos. Eu estou apontando justamente para o seguinte, ó. Deixa eu dar um pause aqui. Repara como que cada linha, né, que está subindo ali maior, são os QRS. Cada ponta, né, que parece um triângulo, para quem não está familiarizado, é justamente a contração dos ventrículos. Então o interessante é que você tem diferentes intervalos entre a contração ventricular. Como é por baixo desse traçado você tem esses quadradinhos, dá para ter uma noção melhor de intervalo de tempo. Então olha só, você tem contração dos ventrículos, aí ó, aparece um monte de ondinha choque elétrica, né? A chamada, as ondas da fibrilação atrial, né? E aí você tem depois uma contração dos ventrículos. Aí dá um intervalo maior, outra contração. Um intervalo um pouco menor, outra contração. Então perceba como você não consegue achar a onda P constante. E o interessante é como os intervalos dos QRS, das contrações ventriculares, são irregularmente irregulares. Beleza? Deixa eu terminar aqui o vídeo. Olha lá. Maneiro, né? Bom, beleza. Agora vamos voltar aqui. Cara, e qual é a importância de você diagnosticar uma fibrilação atrial? Tem muita coisa que está envolvida aqui. Primeiro é você saber se o paciente ele começou a ter essa arritmia há pouco tempo ou ele já tem há mais de 48 horas. Por que tem que saber isso? Porque quando os átrios estão fibrilando, eles não conseguem ter uma contração organizada e acaba que o sangue fica meio em estase nos átrios, o sangue fica meio parado, não tem a movimentação fluida contínua. E sangue parado favorece trombose, né? Então o que acontece é que geralmente a fibrilação atrial em mais de 48 horas ela pode gerar trombos cardíacos nos átrios. Esses trombos podem embolizar, sair pelo ventrículo esquerdo, passar pela aorta, subir pelas coronárias e parar na rede vascular arterial cerebral, configurando um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico cardioembólico, que é um dos mais frequentes. Então, é importante você conseguir reverter a fibrilação atrial num paciente que começou a ter subitamente, justamente para evitar essa formação de trombo, depois a soltura desse trombo formando um êmbolo e eventualmente causando um acidente vascular encefálico isquêmico no paciente. Agora, se essa arritmia começou antes de 48 horas, se você tiver certeza, você pode reverter a arritmia sem precisar anticoagular. De início, pelo menos. Depois você pode anticoagular o paciente continuamente. Mas de início você não precisa se preocupar. Então, o paciente está com uma FA, que a gente chama, né, que começou há menos de 48 horas, e ele está com a pressão, ele está hemodinamicamente estável, você pode entrar com um antiarrítmico, que geralmente a gente usa a amiodarona, beleza? É um velho macete, né? Tá com a arritmia doidona? Amiodarona, beleza? Mas agora, qual o problema? Se o paciente estiver com a fibrilação atrial e tiver uma instabilidade hemodinâmica, é hipotenso, né? Você vai ter que fazer uma cardioversão elétrica. Não é desfibrilar,
ok? Você também usa o choque, mas é um choque que vai sincronizar com o ritmo cardíaco para poder reorganizar esse ritmo e sair da arritmia, beleza? Então, paciente instável hemodinamicamente, cardioversão elétrica. Paciente estável, cardioversão farmacológica. No caso da fibrilação atrial, você pode fazer amiodarona. Faz uma dose inicial 300 mg, dose de ataque, e depois faz o dripping de manutenção por peso do paciente, beleza? Agora, e se essa arritmia, a FA, começou antes de 48 horas? Aí tem um problema, né? Geralmente você tem recomendação de fazer anticoagulação no paciente. Aí também tem que ver o risco, né, de anticoagular. Aí você vai ter que ver várias escalas, né? Aí é uma coisa mais específica, tem que ver o Chades-Vasque, é uma escala, tem que ver o Hasbled, que é outra escala também. Mas enfim, anticoagula o paciente com heparina, ou então você pode fazer um ecocardiograma transesofágico. Né? Você bota uma ótica não, na verdade o transdutor, né, do eco no esôfago, justamente para ver o átrio esquerdo em melhor posição. E aí, se esse ecocardiograma transesofágico não mostrar trombo, você pode reverter a arritmia sem precisar anticoagular ali de início. Mas se você não tiver disponível esse eco, e é difícil você ter em alguns serviços, aí você vai ter que anticoagular e fazer apenas o controle do ritmo cardíaco. Porque se você reverter a arritmia sem saber que tem ali um trombo, você pode acabar gerando o quê? Uma embolização e posteriormente um acidente vascular encefálico isquêmico. Agora, geralmente você faz a anticoagulação, e se for um paciente que começou a ter a fibrilação atrial há pouco tempo, né, ele começou antes de 48 horas, mas ele não tinha essa arritmia de longa data, a gente geralmente faz a reversão da arritmia, beleza? Ou com a cardioversão ou com a amiodarona, e mantém o paciente fora da arritmia. É por isso que é importante também saber se é um paciente que tem fibrilação atrial de longa data, praticamente contínua, ou se ele tem ataques da fibrilação atrial, ele tem a fibrilação atrial paroxística. Geralmente o paciente que tem fibrilação atrial paroxística, ele subitamente, vários episódios, ele responde mal, né, a essa arritmia. O corpo não está adaptado a essa arritmia, então tem mais risco ainda. Agora, existem outras variações também, né? Você também tem situações que o paciente tem fibrilação atrial com alta resposta ventricular, então é mais perigoso ainda, porque pode estimular arritmias ventriculares, que são piores do que as arritmias supraventriculares. E você também tem uma situação bem específica em que existe a fibrilação atrial com uma condução aberrante. Isso é uma coisa muito mais rara, mas acontece. Onde quando o impulso elétrico passa, né, pelo feixe de Rich, ele pode ir lentamente para o ventrículo direito em relação ao esquerdo ou vice-versa. E aí você pode acabar confundindo o traçado da fibrilação atrial e achar que é uma taquicardia ventricular. Aí você que faz medicina já pode me perguntar: pô, Bruno, mas e aí como é que você consegue saber se é uma taquicardia realmente supraventricular, uma fibrilação atrial com condução anormal, aberrante, ou se é uma taquicardia ventricular? Aí você tem que lançar mão dos famosos critérios de Brugada. Eu nem sei isso de cabeça, quem é da cardiologia sabe, mas tem aplicativo no celular ali, você pode usar o aplicativo tranquilamente. E aí você verifica se é fibrilação atrial com condução aberrante ou se é uma taquicardia ventricular. Beleza? Bom, é isso aí. Esse paciente era um paciente que estava internado no CTI, e aí a gente filmou ali, eu filmei, né, o monitor cardíaco, mas depois a gente reverteu essa fibrilação atrial e ele já estava anticoagulando, beleza? Então não tinha risco ali de ter um trombo e posteriormente um êmbolo, beleza? Bom, vou ficando por aqui, foi uma explicação aqui, sei que tem alguns termos mais difíceis, mas espero que vocês tenham gostado e se familiarizado mais, principalmente para quem gosta da área de cardiologia. Eu também gosto, embora não vá seguir essa área, mas é sempre interessante saber, porque isso aqui é comum, beleza? É função do médico saber identificar e abordar uma fibrilação atrial. Choro agora, reaprovado.
Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.